Graça e paz, irmãos. Agora vamos, sem mais demoras, para a segunda. Vamos chamar isto a segunda parte. Isto agora é por partes. Tem que ir aos pecados. Que o Senhor vos abençoe e que vos ilumine e que vos dê o espírito de discernimento para entender a palavra melhor que eu, que é o que eu vos desejo. E esta parte é, como eu disse já anteriormente, vamos perceber um bocadinho melhor o porquê que a mulher de Ló olhou para trás. E na verdade, porquê que o crente de hoje em dia também olha para trás. Não são todos, mas há o crente tipo olha para trás. É o crente que eu chamo o crente tipo mulher de Ló. Vocês estão-me a entender? Ok. Então, ela olhou para trás para onde? Ela olhou para o mundo que era o universo onde ela vivia. Ela olhou para trás porque certamente estava, isto é o meu entendimento, estava a abandonar aquilo que ela estava ligada emocionalmente. O coração dela estava emocionalmente ligado ao bem-estar, porque nem tudo era mau, eles viviam bem. O Ló era rico. Para os parâmetros daquele tempo, aquilo tinha muito gado, o Ló. Ok? Aquela era uma zona fértil, ali ninguém passava fome. Não vou dizer ninguém, porque eles tratavam muito mal os visitantes. Matavam-nos à fome, etc. Isso é outra coisa, até historicamente isso é provado. Mas pronto. O que é que acontece? Ela não quis largar, irmãos, as coisas do mundo. O que é que o Senhor Jesus nos avisou? Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E onde é que estava o coração desta mulher? Aonde é que está o teu coração hoje em dia? Porque se tu tens o coração nas coisas de Deus e um bocado nas coisas do mundo, tu estás a ser um crente mulher de Ló. Pela graça de Deus isso não será mais assim. Mas é este o intuito, um dos intuitos da mensagem. Bom, eu vejo aqui um ciclo. Porque é que este tipo de crente ele está estagnado num ciclo de repetição, a descer, mas sempre a mesma coisa? Porque, se vocês repararem, irmão, até porque é que o crente, que ele conhece a Deus, olha mais para o mundo do que olha para o Senhor? Vamos ler a palavra do Senhor em 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Vou aqui abrir no instante. 1 de João, já devia ter aberto. 1 de João, segundo capítulo, aqui, versículo 15, para baixo. Diz assim a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ok? E eu vou agora fazer aqui um bocadinho a minha ideia. Portanto, é assim. Quando a gente lê este versículo, não há quase hipótese, a gente não consegue contornar, porque este versículo é quase copiado, uma vez mais, do livro de Gênesis. Eu não vou dizer copiado, mas é baseado no livro de Gênesis. O apóstolo João, ele sabia o que é que a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, no capítulo 3. Porque o que ele está a falar, basicamente, é da queda do homem. O que é que aconteceu no jardim do Éden, neste caso, à Eva? Diz assim, vocês agora, eu vou ler a palavra, este versículo, é só um versículo, e vocês vão relacionar com João, vocês vão ver se há aqui alguma paralela, alguma semelhança. E viu a mulher, isto é quando a Eva caiu, é daqui que vem a desgraça da humanidade, a morte pelo pecado vem daqui. E viu a mulher, quando ela ouviu a serpente, e creu na serpente, ela confiou na serpente. Ela recebeu o evangelho da serpente. Vocês estão a entender? Aí aconteceu isto. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer. O que é que isto é? Concupiscência da carne.
Ela tinha tudo, mas quis mais, da carne. Ouviu? Concupiscência da carne, era boa para comer. Eu vou continuar. E agradável aos olhos. O que é que isto é agradável aos olhos? Concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e o deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então o que é este árvore desejável para dar entendimento? Este entendimento é o entendimento que a serpente falou, que era que se comer da árvore do conhecimento, entendimento, do bem e do mal, eles seriam iguais a Deus. E ela acreditou nisto. E o Adão também. Então, mas espera aí, eles já eram perfeitos. Deus já os fez perfeitos. Mas eles quiseram mais. Ok? E porquê é que a pessoa quer mais do que aquilo que lhe pertence? Porque é soberbo. Porque é orgulhoso. Que é a vaidade da vida. Ok? São estas três coisas, que é a cobiça dos olhos, que é concupiscência, quer dizer cobiça, a cobiça da carne e o orgulho da vida. Em muitas traduções está o orgulho, é a soberba, é a mesma coisa. Ok? Porquê? Porque de onde é que vem esta soberba? Quem foi o primeiro soberbo? Vocês têm em Isaías 14, Isaías capítulo 14, perdão. Vocês têm exatamente isto. Houve uma entidade que se chamava Lúcifer, uma entidade, quer dizer, um anjo, e o que acontece é que ele quis mais do que aquilo que já era. Ele já era do mais elevado que havia. Não havia melhor que ele era perfeito. Mas ele quis ser mais ainda, compreende? Foi o primeiro narcisista, aos olhos de um termo que hoje em dia existe na psicologia, que é uma praga na humanidade, é o narcisismo. É a maior epidemia médica, não é o cancro. É o que os cientistas dizem, os médicos e tudo. É o narcisismo, que é o problema do eu. Eu quero. E o que é que ele disse? Eu exaltarei o meu trono. O que é que o Satanás, que era o Lúcifer, o que é que ele disse quando ele caiu? Ele também quis ser igual a Deus. Vocês estão a entender? E ele foi derrotado. Ele caiu do estado em que era, passou a ser o Satanás, e ele veio fazer exatamente a mesma coisa à humanidade. E a humanidade também caiu nessa premissa, que é: nós podemos ser Deus através dos nossos próprios meios. Compreende? Que é através de um conhecimento, através dos nossos trabalhos, ok? Através das obras. Ainda hoje em dia a gente tem isto em várias formas. A gente tem isto na questão da fé, da salvação pela graça de Deus e pelas obras. Pela graça de Deus é comermos da árvore do fruto da vida. A árvore da vida, que é Jesus. A árvore da vida é Jesus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é as obras. Salvação pelas obras. É o conhecer mais para ir evoluindo em direção à salvação. Não para amar a Deus, mas para obedecer, fazer aquela obcecado. A gente sabe que não consegue obedecer a Deus em tudo. Eu não vou dizer que é mau, obviamente é bom obedecer ao Senhor. Mas não, a nossa salvação não é disso. A nossa salvação não é em fazer coisas para agradar a Deus. Bem, isto é outra base. Há muitos, mesmo crentes, que batalham com isto, porque pronto, isto tem outras razões. Isto é uma questão do ego, e o ego é também soberba. Ok? Mas pronto, eu não queria estar a distrair muito, mas pronto, é isso. Em 1 de João, está lá a dizer isto: para não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Ora, foi isto que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Porquê? Porque ela foi o pesar que ela teve. Aí é tudo a destruir. Ok? E o Senhor não quis. Ela, nesse momento, irmãos, concordem comigo ou não, se eu disser que ela ficou desclassificada, ficou reprobada da fé. Vocês entendem? Pronto. Foi um momento decisivo. E são por estes canais que o inimigo, foi desta maneira, destas três coisas, que entra toda a espécie de pecado que gera a morte na vida de todos os seres humanos, inclusive da tua que estás a ver e da minha também.
Este tipo de crente, ele entra num ciclo porque o íntimo do coração dele é para o mundo. Ele conhece a Deus, mas o que pesa mais é as coisas do mundo. Ele não quer largar. Vocês estão-me a entender? E o que é que acontece? Isso, as coisas do mundo, é pecado. Por exemplo, eu vi muita coisa na minha vida, eu confesso isto como um pecado, que isso também é bíblico, aos irmãos. Eu vi muita coisa que se calhar como a grande ou quase todas as outras pessoas também. Coisas que não interessam na televisão. E nos vídeos, e porcarias, e lixo. E isso corrompeu a minha alma durante muito tempo, muito tempo, muito tempo. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor Jesus, eu há muito que deixei dessas coisas e pela graça do Senhor eu nunca mais vou ver isso. Ok? Ou seja, porquê? Porque o meu coração deixou de desejar essas coisas porque existe um amor maior. O meu desejo é que os irmãos entendam qual é a razão das pessoas, por exemplo, continuarem com vícios, continuarem com depressão, continuarem com ansiedade, continuarem com... Eu não vou dizer que é tudo isto, mas é praticamente a maioria, se não mesmo tudo. É porque existe no coração, quando eu digo coração, é o íntimo do ser. Ok? O processamento do subconsciente pende, ou é para o eu, ou é para os olhos, ou é para a carne. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E o que é que acontece? Leva-os a pecar. Mas como eles ainda têm, como ainda não foram reprovados, vocês estão a entender? Depois de pecar, vem aquele sentimento de culpa e condenação, que nem toda a culpa, nem toda a condenação é má. É como o fogo. O fogo é bom, mas o fogo serve para fazer comida e também serve para queimar a casa. Tudo tem o seu balanço. A culpa destrói a vida de uma pessoa. Deus veio livrar-nos da culpa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. É verdade, condenação é porque? Por causa da culpa. Mas, isso tem um nome até, agora falha-me, tentar na palavra de Deus também. Inicialmente, que a pessoa sentir um luto, sentir um pesar porque pecou. Eu vi aquele filme, eu tive aquela situação e eu não devia fazer. Eu falei que daquela maneira e não devia ter feito. Isto gera uma culpa inicial que é positiva, que leva ao arrependimento. Vocês estão a entender? Mas que depois, obviamente, se o Senhor nos perdoa, quem somos nós? Compreendem? Para a gente se condenar aonde Deus não nos condena. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu não sei se estou a andar um bocadinho depressa, porque eu estou a falar principalmente para pessoas que não conhecem as coisas do Senhor. Mas se tu estás no mundo, meu amigo, minha amiga, e se tu sabes que estás numa situação de pecado, e às vezes são coisas que a gente está a falar de pecados, mas hoje em dia o pecado no mundo, ouça, são coisas que cada vez é pior. O mundo está perdido. E o que acontece é que pronto, eu vou procurar, pela graça de Deus, ser o mais focado possível. A pessoa está no mundo, obviamente vai fazer as coisas que são do mundo, porque, pronto, como a Bíblia diz, se alguém amou o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá está. Eles conhecem o Senhor, mas o amor do Senhor não está neles perfeito, porque eles estão no mundo. Então o que é que faz? Aparece o pecado. E depois, na questão do crente, que ele arrepende-se. Pede perdão e o Senhor perdoa, certamente. E o que é que acontece? Vai a Deus, pede perdão. Existe muitas vezes, eu não vou dizer, eu estou a dizer muitas vezes, não me cabe a mim julgar, mas quando existe arrependimento, vocês estão a entender, irmãos? Existe um arrependimento temporário. Porquê? Porque a cobiça, o chamamento do mundo, ouçam-me com atenção, pela graça do Senhor, o chamamento do mundo, voltam a chamar o crente, este crente tipo mulher de Ló, volta a olhar para trás e volta a pecar. E gera-se um novo ciclo. Vocês estão a entender? Este é o ciclo da mulher de Ló. É do crente que anda a olhar para trás. Agora, eu sem me perder, quero fazer já aqui um ponto. Espera aí. Ok. Então, o crente olha para as coisas do mundo, mas espera aí, se ele conhece a palavra, se ele já conheceu o Senhor, como é que na mente desta pessoa, no interior desta pessoa, se gera esta cobiça para o mundo? Já pensaram nisso, irmãos?
Vamos pôr assim, vamos pôr 2 níveis. O primeiro nível é o crente, olha para... Isto é o que toda a gente, os irmãos que eu conheço, toda a gente sabe isto. A mulher de Ló olhou para trás, esse é o primeiro nível, vamos dizer, ou seja, que o coração dela estava para aquilo, pronto. Mas agora eu pergunto, mas porquê que o coração dela não mudou? Vamos dizer assim, esse é o segundo nível que eu vou falar, que é um nível mais profundo, ok? Esse é o nível que não vou falar já, mas quero apresentar-vos, que eu acho que é isto que vai mudar a tua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu conheço irmãos na fé, eu oro muito por quem me vem ao pensamento, se eu me lembro, e aqui em minha casa também. Porquê? Porque eu tenho a consciência, e na minha vida pessoalmente também, porque enquanto isto que eu vou falar agora não mudar, a pessoa continua a viver num ciclo de mulher de Ló, a olhar para trás, a olhar para trás, a olhar para trás. E isto é o quê? Isto é o nível mais profundo, que é o quê? Qual é o mecanismo que a pessoa tem na mente dela, que eu vou dizer um padrão errado de pensamento. A Bíblia chama isto uma fortaleza, que é um padrão errado de pensamento na mente da pessoa. Porque a mulher de Ló, então ela sabia que aquilo é uma destruição, porque ela já tinha visto, se calhar, o cheiro da destruição. Ela foi dita, não olhes para trás. E ela teve que parar, certamente, para olhar para trás, né? Ninguém anda a olhar para trás e correr para a frente. Ela parou e olhou para trás. Porque é que estava no coração dela este sentimento de pesar? Ai, o meu mundo, ai, eu gostava tanto disto, não sei o quê. Estava porquê? Porque há uma razão. E esta eu não vou... Eu gostava muito que vocês maturassem nisto, não tivessem aqui esta... eu quero acabar a mensagem, quero ir para casa. A gente não deve estar assim nas coisas de Deus. Devemos aprofundar, porque as coisas de Deus são a nossa vida, são a nossa luz, são a nossa esperança. Eu tenho aqui fiz um esquema, e eu obviamente vou partilhar isso, vou pôr disponível, que é o padrão do segundo nível deste crente mulher de Ló, crente que olha para trás, que é o porquê, o que é que se passa no teu padrão de pensamento que tu continuas a amar o mundo, continuas a amar a pornografia, continuas a amar o falar mal dos outros, continuas a amar a dissensão, a maldizer os outros, continuas a mentir, continuas a cobiçar. Tu queres parar e não consegues. E eu vou explicar, pela graça do Senhor, o melhor possível, qual é a chave para compreenderes, entenderes e levares ao Senhor em oração, para o Senhor te libertar. Porque, imagina, a Bíblia fala em fortalezas, e a fortaleza obviamente está ligada, é na mente. As coisas espirituais não são nem contra carne nem sangue. Esse versículo que eu estou agora também a dizer também fala sobre isso. Que são fortalezas, imagina que uma fortaleza é feita por tijolos, não é? Uns e outros, chumbados uns ao longo dos tempos, e vão fazendo paredes cada vez mais fortes, mais fortes. E eu quero que penses que cada tijolo é como se representasse um pensamento errado. Estás a ver? Por exemplo, como é que Deus me pode amar se eu atropelei uma criança quando era pequeno? Isto é, eu vou dar um exemplo, obviamente. Quando era mais novo, houve um acidente e o Senhor já me perdoou, porque eu já me arrependi, mas no meu coração eu não me acho digno de ser perdoado. Então isso é um tijolo, é um pensamento errado que vai bloquear a eu receber o amor de Cristo na minha vida, porque o Senhor já me perdoou, segundo a palavra dele. E então, isto por aí fora, ou seja, vou dar outro exemplo, só para bem de estar claro. O irmão que não consegue largar a pornografia. E tem tudo, tem uma mulher em casa bonita, te ama, está tudo perfeito, mas mesmo assim, esse também fui eu, na verdade, também confesso isso. Há muito atrás também. Mas a pessoa não consegue largar a pornografia. Porquê? Porquê? Nós temos que ir àquilo que está interior daquilo que é o nosso desejo. A pessoa tem esse desejo e o desejo é forte. É tão forte que depois, a maior parte das vezes não vai conseguir resistir. Mas o que é que provoca isso? Ok? Eu vou chamar a isso a estratégia do inimigo. Ok, irmãos? Desculpem eu estar a fazer suportem-me,
esta introdução, porque eu quero que vocês tenham uma linha do meu, pronto, aquilo dentro da minha capacidade eu transmitir, ok? Isto eu tenho a certeza, irmãos, mais uma vez, que vos vai impactar, que vos vai direcionar para vocês terem uma maior intimidade com o Senhor. Porque quando se desmascara o esquema montado que o inimigo fez em cada uma das nossas vidas, há uma libertação. E a tua vontade está livre para aceitar o amor do Senhor. E quando tu tens isso acabou. Acabou, não tem qualquer poder. A pessoa que tinha os ataques de pânico deixa de ter os ataques de pânico. A pessoa que tinha tudo, se for sincera no Senhor. Há uma natureza que muda, porque onde entra o amor do Senhor, o Espírito do Senhor está lá e Ele vai convencer-nos, quando se diz convencer do pecado, da justiça e do juízo, isto também a nossa mente muda, a gente pensa de uma maneira diferente. O nosso cérebro já não está armadilhado, compreendem? E eu vou dar exemplos disto, exemplos concretos para vocês perceberem o que eu estou a falar. Bom, vamos também ainda, isto está mesmo a acabar, isto é mais rápido. É assim, dizem, vamos lá em Gênesis, no capítulo 19, que a gente leu sobre a mulher de Ló, que olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Eu queria agora entrar num outro nível também, prontos, para fechar esta parte, e que vocês aí tenham um fundamento completo, para depois entenderem o que vai a seguir. Estão a entender? Ok, pela graça do Senhor. Eu queria só fazer aqui uma pequena resenha. Na verdade, os dias de Ló são os dias de hoje também. Aquele mundo que estava completamente carregado de pecado, de afastamento de Deus, de violência, promiscuidade, não é o mundo de hoje também, irmãos? Pensem lá. Nós não estamos... aliás, a Bíblia diz no Antigo Testamento, a Sodoma e Gomorra é o mundo que está. É hoje que o Senhor vem aí. A cidade, que é uma imagem do mundo, é de Sodoma e Gomorra. Por isso é que o Senhor vem destruir com fogo outra vez. Nós não vamos ser destruídos com água. Nós não, o mundo. Porque hoje em dia temos tudo. Temos violência como nunca antes, temos corrupção como nunca antes, temos promiscuidade como nunca antes, temos sodomia como nunca antes, temos incesto como nunca antes, temos rituais de Baal, de sacrifícios humanos como nunca antes. Espera aí, Carlos, isso não existe, estás a mentir. Não, é verdade. Que é o aborto. Agora com esta coisa dos ficheiros do Epstein, do pedófilo, que agora começou-se a vir a descobrir o que... e não é nada, nem 1% é. Mas agora está-se a descobrir cada vez mais que realmente existe uma elite que é luciferiana e que eles sempre fizeram rituais e sacrifícios e orgias, tal e qual como foi nos dias do Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai, e o que é que o povo estava a fazer? Estava a fazer isso. E em relação à destruição, gente, basta ver como é que o mundo está pronto para a vinda do juízo. E a Bíblia fala, não interessa o que é que eu acho, o que é que tu achas, eu não creio. Se não crês, está certo para ti, mas o que acontece é que a Bíblia fala que vai haver uma destruição com fogo. Isso é o juízo de Deus, o juízo do Senhor Jesus que vem aí, é o juízo de Deus por Jesus Cristo. Vem. Mas antes disto existe um livramento. Para quem não conhece, obviamente, não é? A Bíblia fala-nos que vai haver um arrebatamento. E além disso, arrebatamento é a retirada dos santos, não é? Justamente para não vir a enfrentar aquilo que é a tribulação, ou pelo menos a parte da maior da tribulação, e depois o juízo de Deus que vem no final. Porque ninguém vai aguentar isso. E o Senhor vem aí. Quando Ele vier, Ele vem 2 vezes, não é? Só para clarificar. Vem uma nas nuvens e Ele vem buscar aqueles que o amam. Para estarmos com eles no seu reino para sempre. No reino da amor. Isto é verdade, isto não é fantasias. A televisão faz-nos descrer. Mas a realidade é esta. O Senhor vem aí. A Bíblia fala disto, eu creio. E depois a Bíblia fala que vem um tempo de caos, porque Deus abandonou a terra. E a casa está vazia. E eles a Bíblia fala que o diabo e os seus anjos descem sobre a terra. E esse vai ser o tempo da tribulação de Satanás. São 7 anos. Ou a segunda parte dos 7 anos, que é os 3 anos e meio, que vai ser o caos sobre a terra, e aí, no final desse tempo, o Senhor virá. Bom, isso é, obviamente, eu estou a falar para quem não conhece mesmo nada,
porque a Bíblia fala deste juízo, fala da condenação. E Sodoma e Gomorra não foi uma sombra. A grande condenação de fogo, o grande juízo que o Senhor vem agora. Brevemente. A gente sabe que é brevemente. Por vários, não sabe quando, mas sabe que é breve. À parte disto, é assim, como eu já falei várias vezes, se tu morreres hoje, a olhares para trás, é agora aqui que eu quero falar. O que é que aconteceu à mulher de Ló? Ela ficou petrificada. Ficou numa estátua de sal. E agora vamos traduzir o que é que isto quer dizer. Ok? Bom, vamos por partes. A palavra que lá está, estátua, é Strong's... eu vou pôr isto tudo. É 5333. E esta palavra, vocês vão... Quem souber, vai a uma Bíblia interlinear e vê a comparação de todas as palavras no original e etc. Esta palavra, perdão, tem vários significados, ok? Na nossa tradução, pelo menos na minha, está lá estátua. E está correto, porque a palavra quer dizer várias coisas. Quer dizer estátua, quer dizer um pilar, quer dizer uma guarnição, quer dizer uma coluna. É a mesma palavra para tudo, ok? E por acaso, na King James Version, está lá um pilar de sal. Ela não diz estátua, diz pilar de sal. Por acaso, é só para vocês perceberem. Porquê é que eu estou a falar estas coisas? Porque eu queria agora ver aqui convosco 3 coisas chaves. Ela olhou para trás, pronto, isso já falámos, ela hesitou na fé. Ela não estava certa daquilo que o Senhor falou. Certo? Prontos. Amava o mundo, etc. Já falámos disso. Agora, estátua e de sal ainda não falámos. Certo? Se pudéssemos sintetizar este versículo em 3 frases, era olhar para trás, estátua, sal. Certo ou não? Olhar para trás, já vimos? Estátua quer dizer, como eu também já disse, pilar, coluna, ou viga, ou suporte. Tem estes termos todos. É uma palavra no grego, perdão, isto é no aramaico. Isto é uma palavra abrangente. Isto existe em muitos versículos. Esta palavra está em muitos versículos. E não quer dizer estátua, quer dizer outras coisas. Mas quer dizer, sobretudo, ouçam-me agora com atenção, irmãos, algo que não mexe. Vai-se começar a fazer luz. É algo que não se mexe. E se estamos a falar de uma coluna, de um pilar, uma coisa que não se mexe em nós, bom, para que é que isso serve? Para que é que serve um pilar? Para que é que serve uma coluna, que eles chamam estátua? Um suporte ou uma viga? Tem a ver com a casa. Tem ou não tem? E se falarmos em casa, no contexto bíblico, no contexto que o Senhor quer habitar dentro de nós, será que se eu disser templo está mais correto? Vocês estão a entender? Se olhar para trás, transforma-se num suporte, numa viga, numa coluna, certo? No templo, vamos supor, subentender, obviamente, não é? Porque é uma coisa estrutural, vamos dizer assim, certo ou não? E agora falta o sal. O que é o sal? E aqui é que se faz o nó destas coisas do laço, vamos dizer. O sal é um preservante. O sal é um minério, eu já tinha dito, não é? Etc, tudo certo. Mas qual é a função do sal? A função do sal é preservar. Então, quando eu olho para isto, e é bom vocês meditarem na palavra de Deus assim, desta maneira, não podem fazer em 2 minutos e ir-se embora, porque nunca chegam a apanhar as coisas. É que se eu olhar para trás, eu vou-me transformar em algo que não vai mexer, que vai ficar na mesma maneira para sempre. Vou fazer parte de uma estrutura, vou fazer parte... Para que é que serve um templo? Para que é que serve uma casa? Para a habitação. Vou fazer parte de alguma coisa que tem uma função de habitar e vou ficar preservado. Se eu vos disser, todos nós olhamos, todos nós olhamos
desde o Adão até Jesus. Jesus, eu, tu, todos nós olhamos. E eu vou-te explicar porquê. Vamos só por partes, é muito simples. Tu podes olhar ou para trás ou para a frente, certo ou não? Se olhares para trás, estás a olhar para o mundo e ficarás num estado permanente. O sal preserva. O que é que o sal faz? Mantém-te no mesmo estado ao longo do tempo, certo ou não? Tu ficas nesse estado permanente de quê? De desobediência, de morte, de vergonha. Certo ou não, irmão? Imagina que um crente é apanhado em adultério. No momento em que o Senhor vem, que o Senhor chama, achas que ele vai subir? Ele ficou preso para sempre naquele estado de imoralidade. Aonde estiver o seu coração é onde está o seu tesouro. Ele ficou preservado naquela desobediência para todo o sempre. Calma que já vamos ler a palavra. Da mesma forma, se tu olhares em frente para Cristo, no caminho da salvação, ou melhor, a salvação não é um caminho, a salvação é uma dádiva de Deus, é no momento. Se tu confessares o nome do Senhor, se lhe pedires perdão, Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda a injustiça. Portanto, a salvação é um momento, mas depois no caminho da santificação, é assim que eu queria dizer. Vocês estão a entender? Qual é a santificação? É limpar-te do mundo. Compreendes? É fazer o oposto que está lá em 1 de João. Vocês estão a entender? Que é não amar o mundo. Em vez de amar o mundo e aquilo que nele há, é não amar o mundo. A gente tem que viver aqui, mas a gente já não ama o mundo. A gente ama as coisas do Senhor. E a gente parte à descoberta de conhecermos melhor o nosso Salvador. Se a gente ficar apanhados, imagino que a pessoa morre e que está em santificação, está em obediência, esse crente fica também num estado permanente, fica preservado numa coluna, num pilar, numa estátua, para sempre, mas neste caso, em vida eterna, em glória em Cristo. Porque o Senhor é fiel. Vocês estão a entender? Melhor que eu, vamos ler em Apocalipse 22, versículo 10. Este versículo vai-se fazer, é uma luz, ok? É um dos meus versículos que eu tenho sempre muita atenção em rever e rever, que é para também nunca me esquecendo. Isto é um aviso, ok? Vamos de 10 a 12, ok? Vamos ler 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Não seles, quer dizer que não feches, as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Estão a ver? Próximo está o tempo. Diz assim, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, é aqui que eu queria dar prova, dar testemunho disto que eu falei aqui. Que é que todos nós olhamos. Uns olham para trás, outros olham para a frente. Já deixaram de olhar para trás, agora já só olham para a frente. Não são como a mulher de Ló, são como a Ló. Ok? Porquê? Porque se vocês forem... Ainda vamos ler uma vez mais. E diz assim, aquele que é injusto, continue a ser injusto. Seja justo ainda. Fixem bem esta palavra. A minha Bíblia tem ainda. Ok? E acho que no português é praticamente a Almeida, a minha é a Almeida corrigida fiel, mas mesmo a Almeida normal, a Almeida revista, o que é, a ARA, o que é, ela também diz ainda a mesma. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Espera aí. Que palavra é esta ainda?
aqui é que vai fazer o sentido deste versículo. Esta palavra ainda, que na nossa Bíblia tem ainda, esta palavra, na minha opinião, não devia estar aqui ainda. Na minha opinião, devia estar daqui para a frente. Porque a palavra é isto que ela quer dizer. Esta palavra é no grego, que era o inglês moderno, que o João escreveu, obviamente, e a palavra quer dizer doravante, ou daqui para a frente, ou daqui por diante. Na verdade, é um termo legal. É um termo que quer dizer que daqui para a frente... Eu agora vou ler de outra maneira, ok? Que diz assim: quem é injusto, seja injusto daqui para sempre. E quem é sujo, seja sujo agora para sempre. E quem é justo, seja justificado de agora para sempre. E quem é santo, seja santificado de agora para sempre. Então isto quer dizer o quê? Isto tem a ver com a mulher de Ló. Porque se a gente for apanhados em injustiça, vamos ficar em injustiça de agora para sempre. Ou seja, ficamos preservados, compreendem? Neste estado para sempre. Para mais o Senhor está a falar no final dos tempos, quando tudo for julgado. E quem é justo, seja de agora para sempre justo. Vocês estão-me a entender? E quem é sujo, seja de agora, fica para sempre sujo. Vocês estão-me a entender? E esta é a recompensa do Senhor, que é o outro versículo. A recompensa do Senhor está com Ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, eu como estávamos a dizer, todos nós vamos ficar preservados como uma coluna, como uma estátua, como um pilar. Ou em vergonha, ou em desobediência, ou então para obediência para a vida eterna, em glória. Porque a vida com Jesus não é uma vida igual a esta, é uma vida em glória. Amém? Têm dúvidas? Vamos abrir a palavra no livro de Daniel, versículo 12. Capítulo 12, versículo 2, assim é que é. E vamos só ler. Isto é para a Bíblia fala que da boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja estabelecida. E isto é um princípio que está na palavra inteira. Toda a doutrina importante, toda ou quase toda, importante é toda, está pelo menos 2 vezes na palavra de Deus, em 2 sítios diferentes. Vocês compreendem? Salvação, todas as áreas que são importantes de doutrina de salvação estão declaradas por 2 testemunhas, ou pela boca do profeta Jeremias e do profeta Isaías, estão a compreender? Ou do João e do Paulo, ou do Pedro, seja quem for, ou Oseias. Às vezes estão 7, 12, 15 vezes, não interessa, mas pelo menos 2 vezes. Porquê? Porque Deus cumpre aquilo que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu isso como uma regra. Ninguém poderia ser condenado sem ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas. E a palavra de Deus é uma testemunha de Deus. Estão a entender? Por isso é que eu vos digo, vamos ler uma segunda testemunha, neste caso da boca do Daniel. E vamos ver assim. Pode ser logo o primeiro versículo. Diz assim no nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele tempo, qual é este tempo? É o final dos tempos. Leiam o contexto no capítulo anterior e vão perceber. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Este livro, eu vou-vos dizer aqui, que é a minha convicção pessoal, e aliás, não há dúvidas nenhumas, é o livro da vida do Cordeiro, ok? E a gente também tem um livro, que a Bíblia também fala lá em Apocalipse, também fala lá, acho que é em Apocalipse 20, que é o nosso livro da vida. E a gente sabe que esse livro, se vocês virem em Salmos 139, está lá para o final, vocês têm a descrição do ADN, eu já falei sobre isso exaustivamente. Portanto, o nosso livro da vida, onde está as nossas características físicas, mas também está as nossas características dos atos que a gente fez, que a gente faz, os nossos pensamentos, está lá tudo.
que é o que a Bíblia diz. As características físicas, a ciência também já confirma, está lá tudo, o nosso andar, a nossa voz, as nossas borbulhas, o nosso crescimento, os nossos problemas, está lá tudo. A nossa cor do cabelo, está tudo. Mas, não, obviamente, as obras, os pensamentos, as ações, não está. Mas a Bíblia diz que está. E diz que a gente vai ser julgados por essas características. E é aqui o que diz. Está bem? Aquele que não tiver o seu nome no livro de Jesus Cristo, que é o Cordeiro, que é o livro da vida, ele não vai ser salvo. Os livros vão se abrir de todos. Todos os que viveram à face da terra, desde o Adão até ao último homem, os livros vão se abrir. Então o ADN também está fechado, é um rolo que se abre. E lá tem que estar, as nossas obras vão ser julgadas, todas. E o nome do Cordeiro tem que lá estar, no nosso livro. Então o nosso livro não é o nosso íntimo. Há qualquer coisa que a gente não sabe, mas a Bíblia fala-nos dessas coisas, que há uma transformação espiritual, obviamente, mas que também se reflete no físico. Isso tem tudo a ver com o sangue, mas o sangue é a porta entre o físico e o espiritual. Mas pronto, vamos ao que interessa, irmãos, desculpem. E diz assim o versículo 2: E muitos, ouçam isto agora, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Estão a ver, irmãos? Podem ler, depois continuar, porque isto depois continua, mesmo dentro deste contexto. Mas aqui, em Daniel, diz a mesma coisa. O que é que ela diz? Espera aí. Para glória, uns é para a vida eterna. Pronto, vida eterna a gente sabe que é em glória em Cristo. E outros é para vergonha e desprezo eterno. Abandono. Desprezo é abandono. Por isso é que o Senhor diz àqueles: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Isso é o quê? Isso é o desprezo. É o abandono. É muito triste quando o Criador abandona a sua própria criação, porque não há... O afastamento é tanto que já não há nada a fazer. Mas pronto, irmãos, perceberam este conceito, não é? Do ficar preservado de uma maneira ou de outra. Mas espera aí. Não vimos, é uma coisa que falta. O preservado é o sal. E o facto de ser estátua e pilar, bom, a gente sabe que é uma estrutura. Mas eu vou-vos abrir o último versículo de agora deste pilar e vocês vão ver que isto bate tudo certo. A palavra de Deus bate tudo certo. Ok? Acerca da estátua. Ok? Vamos ler em Apocalipse capítulo 3, para terminar, no nome de Jesus. Apocalipse, vamos voltar outra vez ao último livro. A versículo 12. Vamos ler o 11. Eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Atenção agora. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. Vocês viram bem? Então, espera aí. Se a gente vencermos em obediência e amor ao Senhor, Ele faz-nos quê? Coluna. E sabem o que é que esta palavra quer dizer? Quer dizer pilar, coluna, viga ou suporte. É exatamente o mesmo. Quer dizer o mesmo que no livro de Gênesis foi descrito o estado em que aquela mulher ficou. Vocês estão-me a entender? É a mesma coisa. Uma, por desobediência, ficou para desgraça eterna e vergonha eterna, e nós temos a promessa de que em Cristo, seguindo em frente, largando tudo para trás, a gente tem que largar para trás, nós ficamos preservados aonde? No templo do Deus vivo, e dele nunca sairemos. Isto é um pilar. No templo do Senhor. Se querem coisa melhor, não há. Por isso é que eu digo sempre, vale a pena
Vale a pena amar a Deus, vale a pena ser de Deus. Não quer dizer a gente nunca pecar. A gente com esta carne, neste corpo, esta mente que a gente tem, é um sistema de pecar. É verdade que a gente não consegue deixar de pecar, mas a gente pode pecar menos. Vocês estão a entender? E o Senhor, Ele não é injusto. Vocês estão a entender? O Senhor é muito misericordioso. Lembram-se lá mesmo que a gente leu em Gênesis? O Senhor, cheio de misericórdia. A Bíblia que fala isso muitas vezes. E vale a pena a gente obedecer ao Senhor. Ok, irmãos, eu não vou adiantar mais. Ficamos assim. Bom, vamos daqui a bocadinho para esta parte que já vos falei, que é como é que a pessoa, o que é que se está a passar dentro desta mulher de Ló, que ela está constantemente neste ciclo e não consegue sair, não consegue ir em frente, ok? Pelas cobiças, mas o que é que faz ela continuar a ter as cobiças, ok? Que o Senhor vos abençoe.